Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A maldição do círculo de sangue. Boa noite. Meu nome é Vitor, e o que vou contar não é uma história de terror qualquer. Não é uma lenda inventada ou algo que se conta ao redor de uma fogueira para assustar crianças. O que vou compartilhar com você é real. Eu vivi isso, e nunca mais poderei esquecer. Acredito que, após essa noite, você também nunca mais olhará para o mundo da mesma maneira. Eu sou pesquisador de folclore. Passei minha vida inteira estudando mitos, rituais antigos e tudo o que envolve as lendas de culturas esquecidas. O trabalho me levou a muitos lugares remotos, onde a civilização parecia não ter chegado, e as tradições ancestrais ainda eram mantidas. Mas nada me preparou para o que encontrei naquela pequena cidade no interior. A história começou com um simples convite de um colega de profissão, um antropólogo chamado Marcos, que estava em busca de informações sobre um antigo culto que, segundo os moradores locais, realizava rituais secretos na região. Ele me pediu para acompanhá-lo, pois acreditava que um dos rituais mais obscuros estava prestes a ser reavivado, algo relacionado a um pacto de sangue. Sem hesitar, aceitei. A ideia de desvendar um segredo antigo era tentadora. Decidimos que faríamos uma expedição até uma cidade isolada, cercada por densas florestas, onde os moradores ainda acreditavam que forças malignas estavam em ação. Não sabíamos ao certo o que nos esperava, mas o que encontramos lá foi além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Chegamos ao vilarejo em uma tarde nublada, e a primeira coisa que notamos foi o silêncio. Não havia sons de crianças brincando, nem de carros passando. As casas eram simples, mas suas portas estavam trancadas, e as janelas estavam fechadas, como se os moradores tentassem se esconder de algo. Fomos direto para a casa do líder local, um homem idoso chamado Júlio, que, segundo as histórias, havia sido parte do culto em sua juventude. Ao conversar com Júlio, ficamos sabendo que a cidade havia sido fundada por uma seita que acreditava em um ser ancestral, algo que os antigos chamavam de a presença. Segundo ele, essa entidade havia sido invocada em rituais realizados durante a lua cheia, e sua principal exigência era sangue humano. Ao longo dos anos, os moradores passaram a esquecer os rituais, mas Júlio temia que a velha tradição fosse reavivada, algo que poderia trazer uma calamidade para todos. Durante nossa conversa, ele nos alertou várias vezes para que fossemos embora, dizendo que não há como brincar com o que está enterrado. Mas, como qualquer pesquisador curioso, minha fascinação pelos mistérios do passado me impediu de dar ouvidos a seus conselhos. Juntamente com Marcos, decidimos ir à floresta, em busca de vestígios do culto. A noite caiu rapidamente, e a escuridão da floresta parecia engolir tudo ao nosso redor. Seguindo um caminho tortuoso, chegamos a uma clareira. Lá, no centro, havia um círculo de pedras grandes, cobertas por musgo e líquenes. No chão, marcas de sangue seco indicavam que algum tipo de ritual havia sido realizado ali. Foi então que algo estranho aconteceu. O ar ao nosso redor pareceu mudar. O ambiente se tornou denso, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. Marcos me chamou, e quando virei para olhar, ele estava segurando um antigo livro de capa preta, que parecia ter sido deixado para trás pelos membros do culto. Eu sabia que aquilo não era normal. A sensação de que estávamos sendo observados aumentava a cada segundo. Marcos começou a folhear o livro e, de repente, ele parou em uma página específica. Os símbolos eram incompreensíveis, mas a energia que emanava daquelas palavras era palpável. O livro parecia vibrar em suas mãos. Vitor, Marcos disse, a voz trêmula, isso não é bom. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um vento forte e frio surgiu, fazendo as árvores se moverem violentamente. O livro nas mãos de Marcos começou a brilhar, e a terra sob nossos pés tremeu levemente.
Foi quando ouvimos o som de algo pesado se arrastando pela floresta, vindo em nossa direção. A figura que surgiu na escuridão era uma visão que nunca vou conseguir esquecer. Sua pele era pálida como a morte, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa. Sua presença era aterradora, e o ar ao nosso redor parecia congelar. Ela se aproximou lentamente, e a sensação de morte iminente tomou conta de mim. Eu sabia que tínhamos invocado algo que não podíamos controlar. Marcos tentou falar, mas sua voz falhou. Ele estava paralisado pelo medo. Eu, por outro lado, tentei correr, mas minhas pernas estavam como que presas ao chão. A figura se aproximou ainda mais e, em um gesto lento, estendeu a mão para Marcos. Ele gritou, mas antes que pudesse reagir, a criatura o tocou. Eu vi a expressão de horror em seu rosto, e então, ele desapareceu, como se fosse engolido pela própria escuridão. Eu estava sozinho agora, e a criatura se virou para mim. Sua boca se abriu, revelando dentes afiados como facas, e, em um sussurro rouco, ela falou: "O pacto foi feito. O sangue deve ser derramado." Eu tentei lutar, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. A criatura começou a se aproximar, e foi quando lembrei das palavras de Júlio: "Não ouse abrir o que deve permanecer fechado." Eu havia quebrado uma regra ancestral, e agora pagaria o preço. Com um esforço desesperado, consegui arrancar meu corpo do chão e correr. Corri como nunca antes, sentindo a presença da criatura atrás de mim, como se estivesse em minhas costas. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, e o som da criatura se aproximando era ensurdecedor. Finalmente, quando eu pensei que não conseguiria mais, avistei a aldeia ao longe. O amanhecer chegou, e eu estava lá, coberto de sujeira e sangue, sem Marcos, sem respostas. As pessoas da aldeia me olharam com olhos tristes e temerosos, como se soubessem o que havia acontecido. Mas ninguém disse uma palavra. Apenas me entregaram o livro e me disseram para ir embora, nunca mais retornar. Eu nunca mais voltei àquela floresta. Nunca mais procurei saber sobre aquele culto. Mas, toda noite, quando fecho os olhos, sinto uma presença ao meu redor, como se, de alguma forma, aquele pacto ainda estivesse em vigor, esperando pelo próximo a quem devorar. E se você algum dia cruzar o caminho daquelas ruínas, lembre-se do que eu disse. Não ouse abrir o que deve permanecer fechado. Não ouse brincar com o que está enterrado. O Santuário Sombrio. Boa noite. Eu sou a Lara, e o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. O que vou compartilhar não é uma história inventada ou uma lenda urbana. Não. Isso aconteceu comigo, e, por mais que eu queira esquecer, as lembranças são tão vívidas que me assombram todas as noites. Tudo começou quando recebi uma proposta de trabalho que parecia simples, uma expedição arqueológica em uma região remota, no norte do país. Um lugar cercado por florestas densas e montanhas, onde a civilização parecia não ter chegado ainda. Meu objetivo era documentar as ruínas de um antigo templo perdido, mas o que eu encontrei lá foi algo muito mais sombrio. Ao chegar na pequena vila onde eu e minha equipe ficaríamos hospedados, notei que os moradores eram, no mínimo, reservados. Eles não se aproximavam muito de nós, e os poucos que tentavam conversar evitavam qualquer menção ao templo. Tudo o que consegui extrair de um dos aldeões foi uma frase: "Nem tudo que está enterrado deve ser desenterrado." Aquilo não me assustou. Eu estava ali para fazer meu trabalho, e não acreditava nas histórias que eles contavam sobre maldições ou entidades antigas. Eu estava acostumada a ver pessoas que, por medo ou superstição, exageravam. Mas com o passar dos dias, percebi que havia algo de errado. Logo, minha equipe e eu nos aventuramos pela floresta densa, seguindo o mapa que havíamos encontrado nos arquivos da expedição anterior. A jornada foi longa e exaustiva, e a paisagem se tornava cada vez mais sombria e desolada. O silêncio era profundo, como se a própria natureza estivesse reprimida. Foi quando chegamos ao templo, escondido em uma clareira, que a verdadeira tensão começou. A estrutura estava em ruínas, mas ainda era imponente.
Suas paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e enigmáticos, que pareciam pulsar quando tocados pela luz da nossa lanterna. Uma sensação de desconforto se instalou no ar, e eu sabia que algo não estava certo. Durante as escavações, encontramos uma entrada subterrânea, que parecia levar a uma câmara secreta. O mais perturbador, no entanto, foi o que estava gravado na entrada. As palavras, escritas em uma língua antiga e desconhecida, diziam: "A chave para a porta está na oferenda. Não ouse abrir o que deve permanecer fechado." A advertência parecia um aviso claro, mas, na minha curiosidade e ambição, ignorei-a. Eu estava determinada a descobrir o que havia atrás daquela porta, o que poderia ter sido escondido ali por gerações. O medo, naquelas horas, não passava de uma sensação distante. Decidimos abrir a porta. O que encontramos dentro, não posso descrever em detalhes sem sentir uma sensação de claustrofobia e pânico tomar conta de mim. Era uma sala de pedra, com um altar no centro, e ao redor, uma série de objetos antigos e amuletos que exalavam uma energia densa e sufocante. Mas o que mais me chamou a atenção foi um livro, aberto sobre o altar. Ele estava coberto de poeira e parecia muito mais antigo do que tudo o que havíamos encontrado até então. Ao tocar o livro, uma onda de calor se espalhou pela minha mão, e um som profundo, quase como um rugido abafado, ecoou pelas paredes da caverna. Foi nesse momento que comecei a entender a gravidade do que estávamos fazendo. Sem querer, eu li as palavras que estavam escritas na página do livro, palavras que não conseguia entender completamente, mas que, de alguma forma, pareciam me controlar. O ar se tornou denso, e a sensação de que algo estava observando começou a me consumir. Os outros membros da equipe começaram a se agitar, e eu vi uma sombra movendo-se nas paredes, algo que não deveria estar ali. Em questão de segundos, a caverna se encheu com uma presença, algo maligno, que se manifestou de forma grotesca. As sombras começaram a tomar forma, e um ser de aparência monstruosa surgiu diante de nós. A criatura era uma fusão de carne e escuridão, com garras que arranhavam as pedras ao seu redor. Seus olhos, vermelhos como brasas, fixaram-se em nós, e a sensação de terror se intensificou. Ela começou a se aproximar, mas, ao mesmo tempo, parecia esperar algo. Foi então que o livro, em minhas mãos, brilhou com uma luz sinistra, e as palavras começaram a se formar sozinhas. O ritual deve ser completado. O guardião deve ser alimentado. Não havia tempo para reagir. Algo dentro de mim entendeu o que estava acontecendo. Aquela entidade não era uma mera criatura. Era um guardião, uma força antiga que tinha sido chamada através de nosso erro, e agora, para que ela fosse apaziguada, um sacrifício seria necessário. O terror tomou conta de mim quando percebi que estávamos todos destinados a ser a oferenda. Em um movimento frenético, tentamos fugir, mas as portas da caverna se fecharam violentamente, como se estivessem sendo controladas pela criatura. O ambiente ficou ainda mais sufocante. As sombras começaram a se arrastar pelo chão, engolindo tudo ao redor. A cada passo que dava, eu sentia que algo estava se arrastando atrás de mim, esperando o momento certo para me pegar. E então, vi o que eu temia. Um a um, os membros da minha equipe começaram a desaparecer, engolidos pela escuridão. Suas gritos ecoaram pela caverna, mas nada podia ser feito. Agora, eu sou a última a restar, e o guardião, ele está esperando. A última invocação. Boa noite. Eu sou o Miguel, e se você chegou até aqui, provavelmente tem curiosidade sobre o que estou prestes a contar. Mas esteja avisado, o que vou dizer não é para aqueles que buscam uma história de terror trivial, onde o medo é apenas um susto passageiro. O que aconteceu comigo, e o que você está prestes a ouvir, vai mudar tudo o que você sabe sobre a realidade. Aconteceu há 2 anos, em um vilarejo isolado nas montanhas, onde o tempo parecia ter parado. Eu estava lá por trabalho. Meus superiores me enviaram para fazer um estudo arqueológico sobre uma antiga civilização que havia habitado aquela região.
Não imaginei que aquilo me levaria a um dos maiores horrores da minha vida. Cheguei em uma pequena casa, que servia como base para a nossa equipe de pesquisa. Era um lugar simples, mas acolhedor, rodeado por uma natureza exuberante. No entanto, havia algo estranho no ar, algo quase imperceptível, mas que eu não conseguia ignorar. Os moradores da aldeia, todos eles, pareciam hesitantes e desconfortáveis, como se estivéssemos invadindo algo que não deveria ser tocado. No meu primeiro dia, fui conhecer o líder da comunidade, um homem idoso chamado Eirik. Ele era a única pessoa disposta a falar conosco, e logo pude perceber o peso de sua presença. Eirik sabia de tudo o que estava acontecendo ali, mas, ao contrário de muitos, ele não tinha medo. Ele apenas parecia cansado, como se estivesse esperando pelo inevitável. Você não deveria ter vindo aqui, disse ele, com um olhar profundo e penetrante. Há coisas que estão enterradas há muito tempo, coisas que nunca deveriam ser trazidas à tona. Eu ri disso. O medo local parecia uma superstição arcaica. Estava lá para fazer meu trabalho, e isso era tudo o que importava. Mas o que eu não sabia, o que eu não podia saber, é que aquilo seria a última coisa que eu entenderia antes de ser consumido pela escuridão. Nas semanas seguintes, minha equipe e eu fizemos escavações em vários pontos da floresta. Encontramos vestígios de antigas estruturas e símbolos enigmáticos, mas o que realmente nos deixou perplexos foi uma enorme caverna no coração da montanha. A entrada estava coberta por pedras e raízes, mas dentro dela havia algo que chamava a atenção, uma inscrição. A inscrição estava escrita em uma língua desconhecida, mas havia algo familiar nela, algo que eu não conseguia identificar. Fui em busca de ajuda, perguntando aos aldeões, mas ninguém parecia disposto a falar sobre o assunto. O medo de mencionar aquele lugar estava impresso em cada um deles. E foi só quando eu insisti que uma mulher idosa, tremendo, me revelou a verdade. A caverna, ela me disse, era o local de um ritual proibido, realizado por antigos sacerdotes da região. O que os aldeões chamavam de a última invocação era, na verdade, uma cerimônia que acontecia uma vez a cada geração, um sacrifício para garantir a proteção da aldeia. Mas o que se seguia a isso, o que a cerimônia realmente invocava, era algo muito mais terrível. Eles chamaram de guardião, disse ela, com os olhos arregalados de medo. Era uma criatura antiga, que habitava a escuridão das cavernas, esperando o momento em que seria libertada. E quando ela for chamada, nada poderá detê-la. Eu não sabia o que pensar. Talvez ela estivesse apenas exagerando, alimentada por velhas lendas. Mas uma parte de mim, uma parte racional que eu não conseguia controlar, queria ver com meus próprios olhos. A caverna estava ali, e o que quer que estivesse escondido, deveria ser investigado. Com o consentimento dos meus superiores, descemos até a caverna. O ambiente estava frio, úmido e opressor. A cada passo, eu sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse observando. Mas não havia tempo para hesitar. O que realmente me assustou foi quando encontramos, no fundo da caverna, um altar. Ele era feito de pedras escuras e tinha símbolos que estavam gravados em todo o lugar. Foi então que descobrimos o livro. Era antigo, com páginas desfeitas e manchadas de algo que não conseguia identificar. As palavras pareciam se mover à medida que olhávamos para elas, como se estivessem vivas. Quando eu toquei o livro, algo mudou. O ar se tornou denso, e uma sensação de frio profundo se espalhou por minha pele. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Sem saber exatamente o que estava fazendo, abri o livro. As páginas estavam preenchidas com rituais e cânticos, alguns dos quais eu consegui traduzir. As palavras que li começaram a fazer sentido. Chame o guardião. Ofereça o sacrifício. Deixe que ele entre, para que a aldeia seja salva. Antes que eu pudesse processar o que acabará de ler, algo se moveu nas sombras. Algo que não era humano. O som de garras arranhando a pedra ecoou pelas cavernas, e eu senti uma presença crescente, opressiva. Era como se o próprio lugar estivesse vivo, respirando, esperando por aquele momento. E então, ela apareceu. A criatura não tinha forma definida,
mas era imensa, com longas garras e olhos que brilhavam com uma luz vermelha profunda. Seu corpo era uma mistura de sombras e carne, deformado de maneira antinatural. Ela não falava, mas emitiu um som gutural que fez as pedras tremerem. Eu corri, mas sabia que não havia escapatória. O ritual estava completo. A criatura havia sido libertada, e agora ela caminhava entre nós, uma entidade de pura maldade. Fui o único sobrevivente daquela noite. O restante da equipe, eles foram levados, engolidos pela escuridão. A aldeia, que antes parecia tranquila, agora é um lugar de ruínas, onde as pessoas desaparecem sem explicação. Eu não sei como sair de lá. Tudo o que sei é que as palavras do livro continuam ressoando na minha mente. Deixe que ele entre. E ele entrou. O guardião está livre. O Santuário da Sombridade. Boa noite. O que vou contar a você não é uma história qualquer, nem uma lenda urbana inventada em uma noite chuvosa. O que vou compartilhar com você é real. Eu sei, porque fui eu quem passou por isso. Meu nome é Lucas, e minha vida nunca mais será a mesma. Tudo começou quando fui designado para uma escavação arqueológica em um remoto vilarejo no interior da Noruega. O lugar era cercado por densas florestas, e o que parecia ser uma simples tarefa de pesquisa sobre uma antiga comunidade desaparecida se transformou em algo muito mais sombrio. Não pude imaginar a profundidade do erro que estava prestes a cometer. Eu e minha equipe fomos chamados por um historiador local que havia encontrado menções em documentos antigos sobre um santuário da sombridade, um templo perdido onde, segundo relatos, rituais proibidos eram realizados. O vilarejo, em si, não era muito maior do que uma pequena aldeia, com suas casas simples e ruas silenciosas. A maior parte dos habitantes eram idosos, e todos, de alguma forma, pareciam carregar o peso de segredos não ditos. Mas o historiador parecia entusiasmado, e nós, arqueólogos, éramos movidos pela curiosidade e pela busca por mais uma descoberta. O santuário ficava nas profundezas da floresta, um lugar isolado onde poucos ousavam se aproximar. Mas eu, com minha visão racional, achava tudo isso exagero. Rituais de sacrifício, magias negras, apenas folclore. Eu estava ali para fazer o que sabia de melhor, escavar e descobrir. Quando chegamos ao local, fomos recebidos por uma atmosfera densa, como se a própria natureza estivesse carregada de uma energia palpável. O templo estava enterrado sob camadas de terra e raízes, escondido por séculos. Mas à medida que começamos a cavar, algo estranho aconteceu. O ar ficou mais pesado. O silêncio da floresta parecia nos engolir. E, enquanto escavávamos, comecei a sentir uma presença, algo vigiando cada movimento meu. Foi quando encontramos o altar. Ele estava coberto por símbolos estranhos, esculpidos em uma pedra negra e polida, com uma energia perturbadora emanando de sua superfície. No centro do altar, havia uma caixa de metal, com um selo antigo que não conseguia identificar. O historiador, com olhos arregalados, pediu para que a abríssemos. Eu hesitei, mas a curiosidade me impulsionou. Ao abrir a caixa, encontrei um livro antigo, suas páginas tão gastas que quase desintegraram ao toque. O título estava escrito em uma língua que eu não conseguia reconhecer, mas o que me chamou a atenção foi o simbolismo nas bordas do livro. Pareciam ser os mesmos símbolos encontrados no altar. Foi nesse momento que a situação começou a mudar. O historiador ficou pálido e começou a murmurar para si mesmo, como se estivesse em transe. Ele pegou o livro com mãos trêmulas e começou a recitar palavras baixas. Eu tentei interromper, mas ele parecia absorto no que estava fazendo. O ambiente ao nosso redor começou a se alterar. As árvores, que antes estavam imóveis, começaram a se mover. A terra tremia levemente, e um vento gélido surgiu do nada, cortando nossa pele. Eu sabia que algo estava errado. De repente, a figura do historiador começou a se contorcer, como se estivesse sendo possuída por alguma força invisível. Suas palavras se intensificaram, e o som delas se misturou a um ruído gutural, profundo.
como se algo estivesse tentando se comunicar através dele. Então, ele caiu de joelhos, olhando para o céu noturno com os olhos completamente negros. Eu ouvi algo que me fez parar no lugar, um sussurro. Não era um sussurro humano. Era algo antigo, algo que vinha das profundezas da terra. Foi então que vi, com os meus próprios olhos, uma criatura surgir das sombras da floresta. Era uma figura alta, envolta em uma névoa escura, com garras afiadas que cortavam o ar como lâminas. Seu rosto era uma máscara de terror, sem boca, mas com olhos vazios, negros como a noite, que refletiam a dor de 1000 almas. Suas pernas eram longas e desproporcionais, e cada movimento que fazia parecia distorcer o espaço ao redor, como se o próprio tempo fosse afetado por sua presença. A criatura se aproximou do historiador, que agora estava totalmente submisso, e colocou uma das mãos sobre sua cabeça. Eu vi a vida dele se esvaindo, seus ossos estalando e sua carne se desintegrando lentamente, como se estivesse sendo absorvido pela própria existência daquela entidade. Foi quando percebi o que acontecia. O ritual havia sido completado. O livro não era apenas um livro. Era um portal, um guia para liberar essas criaturas que estavam presas entre os mundos, esperando sua chance de retorno. O historiador, sem saber, havia sido o último sacrifício necessário para que a barreira fosse quebrada. Entendi, então, que não havia como voltar atrás. O que havia sido liberado não era uma força de outro mundo, era uma força atemporal, uma entidade da escuridão que existia há milênios, aguardando para devorar nossa realidade. O historiador, com sua curiosidade fatal, havia aberto a porta. Eu corri, sem olhar para trás, mas ouvi a criatura me seguindo, seus passos pesados esmagando a terra sob seus pés. Meu corpo estava paralisado pelo medo, mas consegui alcançar a estrada que levava de volta à aldeia. Não parei até estar dentro da casa do velho que nos havia guiado até o templo. Ele parecia saber o que acontecia, como se já tivesse esperado por isso. Mas quando eu olhei para trás, vi a floresta em chamas, o céu coberto por nuvens negras e os sussurros que preenchiam o ar. Eu sou o único sobrevivente, mas sei que o mal não foi contido. Ele se espalha, invisível, esperando o momento certo para nos alcançar. Eu sou o último a saber, mas não por muito tempo. Você está ouvindo minha história, e agora, já não há mais como escapar do que foi invocado. O ritual nunca termina. Ele apenas começa. O Códice da Sombria Verdade. Boa noite. Você não me conhece, mas já estamos mais próximos do que imagina. Meu nome é Thomas. Trabalho há anos como arqueólogo, explorando ruínas e culturas esquecidas. Eu sempre fui cético, movido pela razão. As histórias de fantasmas e lendas urbanas sempre me pareceram apenas isso, histórias. Até a noite em que encontrei algo que não deveria ter sido encontrado. Era uma noite fria de inverno quando decidi investigar um antigo mosteiro em ruínas no interior da Escócia. O lugar estava abandonado há séculos, e era dito que ninguém havia ousado se aproximar desde o fim de uma ordem religiosa obscura que lá habitava. Os registros históricos eram vagos, mas falavam sobre rituais secretos realizados sob o manto da escuridão. Ao chegar ao mosteiro, não pude deixar de sentir uma sensação estranha. A construção estava mal conservada, coberta por musgo e trepadeiras que pareciam esconder os segredos que o tempo tentou apagar. Entrei com minha lanterna e minha mochila de equipamentos, sem imaginar que aquela seria a última vez que veria o mundo como o conhecia. Enquanto percorria os corredores escuros, o silêncio era absoluto, como se o ar em si estivesse retido. O frio penetrava minha pele, e eu comecei a sentir uma presença, como se algo me observasse a cada passo. Eu ignorei a sensação, tentando focar nas relíquias que poderia descobrir. Afinal, esse era o meu trabalho. Encontrei uma porta escondida atrás de uma tapeçaria antiga. Ela estava trancada, mas com um pouco de esforço, consegui forçar a entrada. A sala que se abriu diante de mim parecia ser um santuário esquecido, com paredes revestidas de pedras escuras e símbolos estranhos esculpidos em cada superfície. O que mais chamou minha atenção, porém, foi um livro antigo,
colocado cuidadosamente sobre um altar. Seu couro estava desgastado, e as páginas amareladas pareciam frágeis. Quando o abri, uma onda de frio percorreu meu corpo. O que eu lia não era uma língua que eu reconhecesse, mas as palavras pareciam dançar diante dos meus olhos, como se reescrevessem a cada linha que eu lia. Era um livro de rituais, e algo dentro de mim me dizia que não deveria prosseguir. Mas a curiosidade, como sempre, falou mais alto. Continuei folheando as páginas até que um nome me chamou a atenção. O nome de uma entidade esquecida, um ser que estava preso entre os mundos, aguardando o momento de sua libertação. O ritual descrito no livro falava de um sacrifício, uma invocação que permitiria que esta entidade quebrasse as barreiras entre os mundos e retornasse ao nosso. Eu sabia que estava lidando com algo que não deveria ser tocado, mas, mais uma vez, a curiosidade me impulsionou a continuar. Compreendi, com horror, que o ritual precisava ser realizado no próprio mosteiro, e o sacrifício que ele exigia era humano. De repente, um som vindo de fora da sala interrompeu meus pensamentos. Passos, lentos, imperturbáveis. Olhei para a porta e vi uma sombra se aproximando. Minha mente procurou explicações, mas nenhuma resposta parecia fazer sentido. As sombras estavam mais escuras, e o ar estava mais denso, como se algo estivesse se materializando, algo que eu não deveria ver. Antes que eu pudesse me mover, a porta se abriu, e uma figura encapuzada entrou na sala. Sua presença era esmagadora, e um medo indescritível me envolveu. O homem, ou o que quer que fosse, não disse uma palavra. Ele apenas me olhou, e seus olhos, completamente negros, pareciam enxergar através de mim. Você encontrou o livro, não é? Sua voz era fria, como a morte, e parecia ecoar nas paredes do mosteiro. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. O medo havia me paralisado. O ser à minha frente começou a se aproximar lentamente, e a cada passo, o ar ficava mais denso, mais pesado. Você já iniciou o ritual, Thomas. Não há mais volta. Eu queria fugir, queria gritar, mas meu corpo não respondia. Algo estava me prendendo ali. O homem estendeu a mão e, com um movimento, fez o livro levitar, flutuando para perto dele. Ele o abriu e começou a recitar palavras que eu não conseguia entender. Cada palavra parecia rasgar o ar, e o mosteiro começou a tremer. O chão abaixo de nós roncava, como se estivesse se abrindo, e as sombras ao redor começaram a ganhar vida, se contorcendo e estalando. Eu não sabia o que fazer. A escuridão parecia crescer, engolindo tudo ao seu redor. Quando olhei novamente para o livro, percebi que as palavras haviam mudado. Elas agora estavam escritas em um idioma que eu reconhecia, mas que não deveria conhecer. Eram palavras proibidas, palavras que nem mesmo os mais antigos magos ousaram pronunciar. A presença ao meu redor se intensificou. O ar ficou quente e pesado, e as sombras começaram a se materializar. Elas eram formas deformadas, criaturas de aspecto grotesco, com rostos humanos distorcidos e olhos cheios de vazio. Elas estavam se aproximando, como se quisessem me consumir. O homem encapuzado levantou a cabeça e sorriu. Um sorriso que parecia mais uma promessa de sofrimento eterno. Bem-vindo ao meu mundo. Sua voz reverberou como um trovão, e no mesmo momento, eu senti algo rasgar a minha alma. O ritual havia sido completado, e o ser que havia ficado preso por tanto tempo havia finalmente sido libertado. Com um movimento, ele apontou para mim, e tudo ao meu redor começou a se desintegrar. A terra abaixo de mim se transformava em um abismo sem fim, e as criaturas começavam a me envolver, suas garras afiadas tocando minha pele. O que aconteceu depois disso? Não sei dizer. A última coisa que me lembro é de um grito, não o meu, mas de algo muito maior, algo que finalmente se libertou. Algo que estava esperando por muito tempo. Agora, estou aqui, em um lugar que não sei como definir. O mosteiro já não existe mais. A realidade se distorce ao meu redor. O que eu vi não deveria ser possível, mas eu vi. Eu fui testemunha. E agora, sou parte do ritual, parte do que foi libertado. Eu sou o sacrifício. E você, bem,
Talvez você esteja ouvindo isso agora porque o ritual nunca acaba. Ele só se espalha. O Santuário da Escuridão. Boa noite. Meu nome é Daniel. Eu sempre fui uma pessoa prática, com os pés bem no chão. Sempre achei que o medo era só uma reação do corpo, uma forma primitiva de proteção. Até que uma noite, algo que vi, algo que presenciei, mudou para sempre essa visão. Às vezes, não existe lógica. O medo, esse sim, é real. Era uma noite comum de trabalho. Como de costume, estava fazendo minhas rondas no velho hospital psiquiátrico desativado. O lugar, com sua arquitetura macabra e corredores labirínticos, sempre me causou uma sensação estranha. Algo no ar parecia pesar, como se a própria edificação estivesse carregada de memórias perturbadoras. Fui contratado para realizar a segurança do prédio durante a noite. Nada complicado, apenas garantir que nenhum curioso invadisse o local. Mas à medida que os meses passaram, comecei a perceber algo mais, algo sutil, mas presente. Murmúrios fracos ao longe, sombras que se moviam rapidamente quando eu não estava olhando. A equipe de vigilância, assim como eu, sempre preferiu ignorar esses detalhes. Apenas mais uma peculiaridade de um lugar tão antigo e sombrio. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O relógio na parede marcava 2h15 da madrugada, quando o silêncio foi quebrado por um som baixo, mas inconfundível. Era o estalar de uma porta velha se abrindo. Cauteloso, segui em direção ao som. O corredor estava escuro e frio, mais do que o normal. Cada passo parecia ecoar, reverberando nas paredes de concreto úmido. A porta que estava entreaberta dava acesso ao que parecia ser uma sala de exames abandonada. Ao passar pela porta, uma corrente de ar gelada me fez tremer. Algo estava errado. No centro da sala, havia uma mesa de operações com vestígios de sangue secado, como se algo tivesse acontecido ali, mas nunca explicado. Mas o que me fez parar em seco foi o símbolo desenhado no chão. Era grande, feito com um tipo de tinta preta que reluzia fracamente. Formava um círculo perfeito com complexos padrões ao redor, figuras geométricas que se entrelaçavam de forma impossível, quase como se estivessem em movimento, mesmo estando imobilizadas no concreto. Fiquei observando por longos minutos, tentando entender o que estava diante de mim. O ar parecia mais denso, como se uma presença invisível me observasse. Não conseguia desviar os olhos. Uma sensação de angústia começou a se espalhar por meu corpo, mas eu estava paralisado. Foi então que a voz veio, baixa, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Você não deveria estar aqui. Tirei a lanterna da bolsa e a acendi, iluminando o rosto de um homem magro, de pele pálida, com os olhos completamente negros. Ele estava encostado em uma das paredes, como se tivesse surgido do nada. Sua presença era como um peso sobre os meus ombros. Eu tentei falar, mas a garganta parecia fechada. O homem deu um sorriso torto, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Não importa. Já está feito. Antes que eu pudesse reagir, o homem avançou em minha direção. Ele não se movia da maneira que um ser humano deveria se mover. Era como se ele estivesse flutuando, deslizando pelo chão. A luz da lanterna piscou e apagou. A escuridão me envolveu instantaneamente. Os passos do homem estavam mais próximos. Eu sentia sua respiração gélida em meu pescoço, mas não conseguia me mover. Algo estava controlando o meu corpo. Minhas articulações não respondiam. Ele continuou falando, com a voz ainda mais baixa, mas cheia de um poder estranho. Você já viu o que não deveria ver. Agora, será parte disso. Senti algo me puxando para o chão, como se o próprio solo tivesse se tornado uma extensão de algo muito maior, uma força obscura que emergia daquele símbolo. Uma dor intensa atravessou meu peito. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada, forçada a se unir a algo que não compreendia. A sala ao meu redor começou a se distorcer, as paredes se afastando e se comprimindo, como se a realidade estivesse sendo desfeita. Vi flashes de imagens grotescas, criaturas horríveis, figuras humanas em rituais macabros,
sombras que se moviam de forma impossível. Tudo isso se fundia em um pesadelo vívido, onde nada parecia ser real, mas ao mesmo tempo tudo parecia genuíno. Quando a dor finalmente cessou, abri os olhos. Não estava mais na sala. Eu estava em um espaço vazio, um abismo escuro e insondável, onde a única coisa que se movia era uma figura encapuzada no centro de um novo círculo. Ela estava de pé, com os braços estendidos, como se estivesse convocando algo que não deveria existir. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que aquele ritual significava. Estava vendo com meus próprios olhos o que aqueles homens buscavam. Eles não estavam tentando invocar um ser de outro mundo. Eles estavam tentando criar um vínculo entre a realidade e o outro lado, onde as criaturas das sombras habitavam, onde os deuses esquecidos aguardavam para se libertar. Não era um ritual de invocação, era um ritual de liberação. Eles estavam permitindo que essas criaturas retornassem ao nosso mundo. Antes que eu pudesse gritar, a figura encapuzada se virou lentamente para mim. Seus olhos estavam completamente vazios, sem pupilas, apenas escuridão. O que veio a seguir foi uma sensação de total desespero, uma visão de um abismo sem fundo, onde todas as minhas memórias começaram a se apagar, e tudo o que restou foi o medo absoluto. A última coisa que lembro é de uma voz sussurrando, tão baixa que parecia vir de dentro da minha própria mente. Você é um deles agora. Acordei de volta no hospital. O homem de olhos negros não estava lá, nem o círculo no chão. Tudo parecia normal. Mas eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Não sei quanto tempo passou desde aquela noite. Não sei onde eu estou ou o que está acontecendo comigo. Mas eu sinto a presença deles. Sempre. Eles estão aqui. Eles sempre estiveram. E o pior, eles sabem que eu vi. Eu sei o que eles querem. E eles nunca me deixarão em paz. O ritual perdido. Boa noite. Meu nome é André. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquela noite mudou a forma como vejo o mundo. Existem coisas que não devem ser despertadas. Existem rituais que não devem ser realizados. Eu trabalhava como segurança noturno em um antigo complexo industrial, um local que deveria estar abandonado, mas que, de tempos em tempos, era palco de acontecimentos estranhos. O turno era monótono, sempre a mesma rotina, rondas pelos corredores escuros, conferência das portas trancadas e longas horas na sala de monitoramento, assistindo a câmeras de baixa qualidade que tremiam com qualquer rajada de vento. A fábrica estava desativada há anos. As paredes eram tomadas pelo mofo, o cheiro de ferrugem impregnava o ar, e o silêncio absoluto fazia com que qualquer som parecesse mais alto do que deveria. Eu já estava acostumado aos rangidos das estruturas antigas e ao eco dos meus próprios passos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Pouco depois das 2 da manhã, ouvi um ruído estranho vindo do setor C, uma área da fábrica que ninguém utilizava. Os outros seguranças evitavam rondar aquele lado do complexo, alegando que dava uma sensação ruim, como se o ar ali fosse mais pesado. Nunca fui de acreditar nessas coisas, então segui meu protocolo de sempre. Peguei minha lanterna e caminhei pelo corredor estreito, sentindo o frio aumentar a cada passo. As lâmpadas piscavam intermitentemente, criando sombras inquietantes nas paredes descascadas. O som que ouvirá antes se repetiu, algo como um arrastar lento, como se alguém estivesse movendo algo pesado pelo chão. Ao me aproximar da porta dupla do galpão, percebi que estava entreaberta. Isso era estranho. Aquele local estava trancado desde que comecei a trabalhar ali. Com o coração acelerado, abri a porta com cuidado e iluminei o interior. Foi então que vi. No centro do galpão, um grupo de pessoas estava ajoelhado ao redor de um círculo desenhado no chão. O símbolo, feito com um líquido escuro, brilhava sob a fraca luz das velas dispostas ao redor. O ar cheirava a ferro, misturado com um odor de madeira queimada. Eles murmuravam algo em uma língua desconhecida, um cântico repetitivo e hipnótico. No meio do círculo, havia uma figura coberta por um pano vermelho, que se mexia lentamente,
como se estivesse viva. Minhas mãos suavam. Eu deveria chamar a polícia, mas meu corpo não respondia. Um dos homens se levantou. Ele vestia um manto negro e segurava uma faca longa e ornamentada. Com um gesto, os murmúrios cessaram, e um silêncio absoluto tomou conta do galpão. Então, ele ergueu a faca e falou: "Está na hora." Os outros começaram a balançar levemente para frente e para trás, repetindo a frase baixinho. O pano vermelho se contorceu de forma violenta. Algo ali dentro estava tentando sair. A lâmina desceu rapidamente. Um som seco e molhado ecoou pelo galpão. Um grito agonizante preencheu o espaço, mas não era humano. Era um som distorcido, grave, como se algo estivesse sendo arrancado da própria realidade. As velas tremularam, e as sombras nas paredes começaram a se mover. Mas não eram apenas sombras. Algo havia sido despertado. Meus instintos gritavam para eu correr, mas antes que eu pudesse dar um passo para trás, um dos homens se virou lentamente e me encarou. Seus olhos estavam completamente negros. Não havia pupilas, nem qualquer resquício de humanidade. Os outros o imitaram, virando as cabeças em minha direção, os rostos vazios de emoção. O líder do ritual sorriu. "Temos um convidado." Senti meu estômago revirar. Cada fibra do meu ser queria sair dali, mas antes que eu pudesse reagir, a coisa dentro do círculo se moveu de novo. O pano vermelho foi jogado para o lado por uma mão deformada, dedos longos e retorcidos, pele cinzenta e brilhante como se estivesse coberta de óleo. A criatura ergueu a cabeça. Seus olhos eram buracos negros profundos, e quando sua boca se abriu, vi fileiras de dentes que não pertenciam a esse mundo. O galpão inteiro tremeu. O ar ficou pesado, como se uma presença invisível estivesse se espalhando, preenchendo cada canto do ambiente. A criatura moveu-se rápido demais para que eu pudesse reagir. Senti um frio insuportável me atravessar o peito, como se algo tivesse puxado meu próprio calor de dentro para fora. Caí de joelhos. O mundo ao meu redor girava. As vozes dos homens começaram a soar distantes, como ecos em um túnel. E então, tudo escureceu. Acordei horas depois, deitado no chão do galpão. As velas estavam apagadas, o símbolo no chão parecia queimado no concreto, e não havia sinal de ninguém. Levantei-me com dificuldade e corri para fora da fábrica. Pedi demissão no mesmo dia. Nunca mais voltei lá. Mas, desde aquela noite, sinto que algo me acompanha. Nos cantos escuros da minha casa, no reflexo dos espelhos, nos momentos de silêncio absoluto. Sei que despertei algo naquela noite. E sei que ainda está comigo,